Eu dou um joinha assim, que às vezes fala para os irmãos começar a gravar, né? Os irmãos sabem que todo culto a gente grava. Às vezes para algum irmão pede, pastor, manda aquela ministração para enviar para algum amigo meu, para algum parente meu, para algum vizinho meu, para eu poder ouvir de novo, né? Eu que não consigo me ouvir. Sabe quando você manda o áudio para alguém, você escuta aquele áudio que você mandou, você fala, essa é minha voz? Eu não acredito, não. A nossa voz é estranha quando se escuta, né? Amém. Lucas, capítulo de número 16, irmãos. Nós vamos ler a partir do versículo de número 19, amém? Os irmãos estão comigo aí, né? Diz assim, ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, e que jazia à porta daquele. Até aqui por enquanto para a gente fazer um contexto. Então, havia um homem rico, provavelmente morava numa grande casa, numa grande mansão, se vestia das suas roupas finíssimas. Provavelmente ele não comprava roupa em bazar, né? Era um homem muito finíssimo. Só que ele se regalava, né? E se achava, em outras palavras, por ser esse homem rico. E diz que na porta desse homem rico tinha um mendigo que estava cheio de chaga, cheio de ferida no corpo. Diz no verso 21 que ele desejava, qual que era o desejo do mendigo? De se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. Então o desejo desse homem que era muito pobre, mais do que pobre, ele era um mendigo, ficava lá mendigando, ele não tinha um sonho de participar daquela mesa. Esse não era o desejo dele. Qual que é o meu grande desejo? Eu só quero o resto que cai da mesa desse homem só. Só o resto dele, eu já estava feliz demais. E diz que até os cães vinham lamber as suas úlceras. Ou os cães vinham lamber as suas feridas. O que dá a entender, olha aqui, que esse homem, ele não era só um mendigo que tinha algumas chagas. Porque uma coisa é você ter uma chaga. Se vai chegar um cachorro, você vai deixar o cachorro ficar lambendo suas feridas? Não é algo normal. Provavelmente, além de tudo isso, ele era um homem muito doente. E a gente vai entender que realmente é o que a palavra de Deus queria retratar. Que para você deixar um cachorro vir até você para lamber as suas feridas, você tem que estar muito mal, não é verdade? E diz assim, que aconteceu morrer o mendigo, e ele ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico. E foi? Porque rico morre também, meu irmão. Não é coisa de pobre, não. Esse negócio de morrer é para pobre, não. O homem rico também pode morrer. Chamou a senha, irmão. Não tem jeito, não tem para onde fugir. Uma coisa que é certa para todo mundo é a morte, né? Isso é algo inerente a toda a raça humana. Um dia todos nós iremos morrer. Esse que era o mendigo estava doente. Provavelmente ia morrer rápido. Agora você pensa o que é você morrer assim do nada. Uma morte súbita. Ter um ataque do coração e tibum. Né? Diz que infarto antes dos 40 é fulminante. Quanto mais velho você é, mais difícil é você morrer no infarto. E quanto mais novo você é, mais fácil. E eu tinha visto a respeito de um jovem, morreu semana passada, um ator, ele tinha 23 anos. 23 anos, passou mal, teve um súbito, morreu. É uma morte que ninguém espera. Pode ser uma pessoa muito rica, pode ser uma pessoa muito pobre. A morte está para todos. Versículo de número 23. Então, primeiro, antes disso, o homem mendigo morreu, foi levado pelos anjos. Verso 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Lázaro no seu seio. Então clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua,
porque eu estou atormentado nesta chama. Quem é que está falando isso? Aquele homem rico. Então, agora esse vai ao inferno e ele vê de longe, numa distância longa, ele vê o quê? Lázaro, porque não diz o nome do rico, só diz o rico, mas o mendigo tinha nome, e o nome dele era Lázaro. Por isso, você vê que às vezes a gente despreza os pequenos, mas nesse texto o pequeno é o que foi lembrado, porque o pequeno teve nome. Aquele que teoricamente seria o grande, esse é o que foi desprezado, porque nem o seu nome é citado. E diz que ele diz assim, fala para Lázaro molhar a ponta do dedo na água para me refrescar a língua. Lembra que o mendigo desejava lá? O que ele desejava? Comer das migalhas. Qual que é o desejo desse homem rico agora? Mas não é nem um copo d'água, mas nem uma garrafa de água geladinha, nem uma Coca-Cola. Qual que é o desejo dele? Molha a ponta do dedo e me refresque, é só isso que eu quero. Versículo de número 25, diz assim, disse porém Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande, o que, irmãos? Abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá para nós. Ponto. Até aqui. Então, o que ele fala? Ele fala, ó, tem um grande abismo. Quem está aqui, mesmo que quisesse, não pode ir para aí. E quem está aí, não pode vir para cá. Há um abismo, não tem como a gente fazer esse intercâmbio, essa viagem aí. Verso 27. Então replicou, pai, eu te imploro, que o mandes à minha casa paterna, ou que mande lá na casa dos meus pais, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que para não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Olha aqui, qual que foi a preocupação desse homem lá no inferno? Foi, manda alguém lá na minha casa, avisa os meus 5 irmãos, para eles não virem para cá. Qual que é a resposta? Eles têm Moisés e os profetas. Eles só precisam ouvir. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Antes de nós continuar, vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Pai, nós oramos e pedimos que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra. Edifique o nosso coração, abra os nossos olhos e ouvidos, que possamos estar atentos para aquilo que o Senhor quer trazer aos nossos corações. Nos desperte para a verdade, para a realidade, e fale conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Alguns acreditam que depois da morte haverá um lugar chamado purgatório. Quantos já ouviram falar a respeito do purgatório? É uma doutrina que se ensina na Igreja Católica. Nós somos cristãos protestantes, porque nós acreditamos somente na palavra, somente em Cristo. E de onde vem essa doutrina do purgatório? Vem dos papas, né? De lá que vem. E o que diz a doutrina? A Igreja Católica, ela acredita em 3 coisas: no que o Papa diz, no que a tradição diz e no que a palavra diz. Só que a palavra, ela não é a única autoridade. Qual que é a nossa única autoridade?
É a palavra de Deus. E o purgatório, você acredita o quê? Que depois que você morrer, você vai para o purgatório, que você paga os seus pecados que está lá, e depois você está livre para o céu. Isso, você não encontra respaldo na palavra de Deus em lugar nenhum. O que outros acreditam? Que depois que você morrer, você vai renascer de novo. Aí fala, eu queria renascer numa família rica. Mas não vai acontecer. A palavra de Deus diz assim para nós. Antes, tem outros que acreditam no quê? Que depois que morreu, acabou. Né? Você vai deixar de existir. Simples assim. Não vai acontecer nada. Nem céu, nem inferno, nem nada. Só vou deixar de existir. Alguns ainda acreditam que ou você vai para o céu, ou você vai deixar de existir. Mas não existe inferno. E o que isso contradiz muito? Será que depois de tudo que nós vivermos e fazermos aqui, não vai ter nada de consequência? Vai dar tudo certo? Não tem que pagar nada? Hebreus 9, 27 diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso, vindo o juízo. Então, aos homens está preparado, está escrito, morrer quantas vezes? Quantas? Uma. Você nasceu uma vez e vai morrer uma vez. E depois disso vai vir o quê? O juízo. E qual que é o nosso pensamento em relação a céu, inferno? Essas são coisas assim muito abstratas, muito distantes da minha realidade. O que eu tenho que entender é que é real. E eu estava, essa semana, eu fui visitar a célula, eu estava na célula da Dona Neide, lá nas Casas Novas, nós estamos falando um pouquinho a respeito disso. Nós fomos criados para ser eternos. Então esse rapaz está aqui, um dia vai morrer, mas ele nunca vai deixar de existir. Você nunca vai deixar de existir. Depois que você foi criado para a eternidade, para ser eterno. Agora, onde você vai viver a sua eternidade é uma outra história. Agora, que você vai viver a sua eternidade em algum lugar, isso você vai. E onde passaremos a nossa eternidade, ela é definida aqui. E o que é eternidade? Eternidade, irmão, é muito vezes um montão e nunca acaba. Isso é eternidade. Eu estava lembrando assim com o pessoal da nossa célula, eu falei, poxa, você lembra 6 anos atrás, quando a gente fazia célula aqui na sua casa, ficava os adultos e tinha 14 crianças no meio da célula ali. Pensa, irmão, um monte de criança. Nós falávamos assim, ó, mantém a visão no alto aqui, ó. Deixa as crianças brincar, gritar, que eu garanto que eu consigo falar mais alto que elas. Você só tem que prestar atenção em mim aqui. Nós vamos conseguir fazer a célula. E para nós, 6 anos atrás, parece muito tempo. Mas o que é eternidade, então? É muito mais que isso. Não são 6 anos, não são 10 anos, não são 100 anos. Eternidade é para sempre. E os meus olhos, os seus olhos, precisam ser abertos em relação a isso. O que a gente aprende com esse texto, irmão? O que a gente aprende com esse texto em relação ao rico, em relação ao pobre? Quer dizer que ser pobre já é carta branca para ir para o céu? Não. Tem pobre que vai para o inferno. Assim como tem rico que não vai e vai para o céu. Porque não é o que eu tenho que me define. Não é o que eu tenho que vai me salvar. O que vai me salvar é Cristo Jesus. É eu escolhendo entregar a minha vida a Ele. Sendo pobre, rico, novo ou velho. Não é isso que vai definir. Mas é o que vai definir, é eu entregar a minha vida ao Senhor. E o que a gente aprende nessa história, então? Eu quero falar de 7 coisas que nós podemos observar que esse homem viu, percebeu, quando?
quando era tarde demais. Ele percebeu algumas coisas, mas quando ele percebeu? Quando era tarde demais. Mas antes, fala assim para o seu irmão que está do seu lado: ainda não é tarde demais. Pelo menos se você está aqui, não é tarde demais. Estar aqui é um sinal que você está ouvindo o quê? Moisés e os profetas. Não estou querendo dizer que eu sou Moisés e nem profeta, viu, irmão? Mas está querendo falar a respeito de ouvir a palavra de Deus. O que foi dito para aquele homem rico? Eles têm lá Moisés e os profetas, eles só precisam ouvir. Vocês têm a palavra de Deus, o que vocês precisam é ouvir. Aquele homem percebeu algumas coisas quando era tarde demais, mas não é tarde para você, meu irmão, não é. Por isso, tenha os seus ouvidos abertos para ouvir o que Deus quer falar ao seu coração nessa noite. Primeira coisa que aquele homem percebeu, uma visão clara a respeito da realidade espiritual. Lê comigo o versículo de número 23 novamente. Deixa eu achar aqui que eu fechei para abrir o outro texto. 16, 23. Você está comigo aí, né? 16, 23. No inferno, agora, ele no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu. Esse é o verso 23. O que esse homem consegue perceber? Alguns textos, ainda de outras parábolas, que fala a respeito de, naquele dia, no último dia, no juízo, haverá o quê? Choro e ranger de dentes. Porque imagina, a pessoa está lá no inferno, mas ela consegue ver o quê? O céu. E o quanto isso deve bater o remorso. O choro e o ranger de dentes, eu não acredito. Eu tive a chance, eu ouvi, e ainda assim escolhi rejeitar. Ainda assim eu escolhi dizer não. Ele teve uma visão a respeito daquilo que é espiritual. Nós vivemos nossa vida natural e normal, achando que as coisas espirituais não existem, que elas são besteira, que nada disso é real. Só que a vida espiritual, ela é real. O mundo espiritual, ele é real. É mais real do que essas paredes que você vê, do teto que você vê, desse púlpito aqui, desse microfone, dessa cadeira que você senta. É real, não é palpável, mas é real. E quando nós percebemos que as coisas espirituais são reais, para alguns, só quando já é muito tarde. Aquele homem teve uma visão da realidade espiritual, do que é espiritual, depois. A vida, irmão, é passageira. Você acha que a nossa vida é só isso aqui? Não, morreu, acabou, enterra e os bichos comem. Você acha que é isso a vida? Você acha que a vida se resume nisso? Não é só isso. Não é apenas isso. O Senhor tem coisas maiores preparadas para mim e para você. Há algo espiritual preparado para mim e para você. Quarta-feira nós estávamos falando a respeito das dimensões do cristão. E nós falamos que quando olhamos para o céu, o que nós devemos enxergar? A casa que o Senhor foi nos preparar. A palavra de Deus diz em João 14, eu vou preparar um lugar para vós. Eu creio, irmão, a minha vida é crer nisso. Que não é só aqui. Que não é só isso aqui. E o que bate no meu coração, às vezes em relação a algumas pessoas, uma tristeza de ver assim, a pessoa hoje ela vive essa vida e achando que vai ser isso. E que não vai ter o amanhã, que não vai ter o futuro.
e de que se a vida dela acabasse hoje, ela ia se arrepender amargamente. Mas a nossa vida, a vida que o Senhor nos deu, o alerta que o Senhor nos dá, é para que os nossos olhos e ouvidos sejam abertos hoje. Aquele homem abriu os olhos. Quando? Quando já não tinha mais jeito. Quando já não tinha mais solução. Quando já não tinha mais o que fazer. Você fala, poxa, mas agora que ele entendeu, agora tinha que ter uma chance para ele. Podia ser meio que tipo um purgatório. Ele ia ver que era ruim, aí ele se arrependia e ia querer sair de lá. Mas não há respaldo bíblico na palavra de Deus para isso. Por isso que o Senhor fala assim, eles têm a palavra, eles têm a lei, que é Moisés, ele tem os profetas. O que eles precisam fazer é ouvir. Eu tenho certeza que vocês que estão hoje aqui comigo, hoje à noite, não é a primeira vez que vocês ouvem a palavra de Deus. Quantas vezes, quantas oportunidades, quantas vezes Deus falou com você, tocou no seu coração, mas o que você faz? Ainda não. Não é o tempo. Eu não estou sentindo que é o momento. Deus não tocou no meu coração. Eu imagino ele esperando uma cutucada assim, agora chegou o seu momento. Ou chegar um anjo lá na sua casa e falar assim, ó, agora é a hora. E o que diz no texto? Ele diz assim, não, manda alguém que está aí. Porque se você mandar alguém que está aí, eles vão acreditar. Mandar um anjo lá na sua casa, irmão. Se você não consegue ouvir e não consegue crer nisso que é pregado, mas nem se um anjo entra na sua casa. Quer uma prova disso? Eu lembro uma vez, são uns 6 anos atrás, irmão. No máximo uns 5 anos e meio atrás. Chegou um camarada aqui, eu não estava aqui no dia. Chegou um camarada aqui com a esposa, o carro com um monte de gente, entraram. Quem estava aqui no dia era o Cícero. O Cícero não era nem obreiro na época. Diz assim, eu preciso conversar com o pastor dessa igreja. O pastor não está, mas eu posso ajudar? Ele falou, pode, preciso falar com alguém agora. O que aconteceu? Falou, ontem eu tive um sonho. Meu Deus, o Cícero já ficou daquele jeito, né? Foi esse monte de gente aqui, esse sonho foi sério. E ele falou assim, mas o sonho foi tão real, que eu tive que vir hoje aqui. O que o senhor sonhou? Eu sonhei que eu morria, e que depois eu ia para o inferno, e aquele negócio era uma coisa horrível, e não sei o que, contou todo o sonho para o Cícero, eu não estava aqui na hora. Isso o Cícero me contando depois. E falou que aquilo foi tão real para ele, mas tão real, que ele ficou com tanto medo, que ele fez o quê? Eu quero recorrer, e eu quero buscar a Deus. E ele veio na igreja, irmão, domingo. E depois, no final do culto, eu conversei com ele, contou o sonho, parte do sonho para mim, que ele já tinha contado para o Cícero. Eu falei assim, amém, que sonho abençoado seu. Eu fico muito feliz de você ter sonhado isso. E o cara, feliz, eu sonhei que eu estou nisso. Que isso é um alerta, você não está lá. Tá? Graças a Deus. E ele veio aqui na quarta-feira. Isso, ele veio no culto do domingo, ele veio no culto da quarta-feira. E sabe quando que ele veio depois? Nunca. Nunca mais. E eu fico lembrando, todo aquele medo que ele teve, todo aquele temor que ele teve, durou domingo, segunda, terça e quarta. Acabou. Você não tem que ter medo, irmão, do amanhã e do porvir. Se eu estou em Cristo, amém. Eu quero que acabe logo tudo que eu quero estar com Cristo. Mas eu lembro, irmão, quando eu olhava no olho daquele homem contando sonho. Mas foi tão real, que ele trouxe a família dele toda. Agora todo mundo vai ser crente agora. Todo mundo vai ser crente. A mulher vai ser crente, meus filhos vai ser tudo crente agora. Mas, rapaz, foi um sonho assim. Eu acho que, porque Deus pode falar conosco através de sonhos, né? Às vezes chega alguém assim e fala, pastor, eu sonhei tal coisa. Eu falei, negócio de sonhar, às vezes você dormiu de barriga cheia. Mas às vezes sim, pode ser Deus falando com você. E a forma como aquele homem falava comigo, você sabia, isso aqui foi Deus tentando abrir os olhos desse homem. Ele teve a visão de Deus. Deus falou com ele através da palavra, porque ele veio aqui até a igreja. Então ele teve tudo. Foi o suficiente? Não.
Para alguns, irmãos, esse cara pode ver o próprio Deus lá na frente dele e fala assim, meu filho, se arrepende. Sua hora está chegando. Aí ele fala, tá bom. Aí ele vem aquele 1, 2, 3 dias, porque agora foi Deus. Ele vem 3, né? 3 cultos. Pronto, vai passar. Porque quem não quer, irmão, não tem o que faça com que essa pessoa se arrependa. Mas esse homem teve uma visão a respeito daquilo que é espiritual. A vida aqui é terrena, mas a vida eterna, essa ainda nos aguarda, irmão. Uma outra coisa que ele fez, né, quando chegou lá, lê comigo o versículo de número 24. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Aqui, esse homem, ele não clama a Deus. Ele clama a quem? A Abraão. Ainda lá onde ele está, ele clama, mas ele clama da forma errada. Nós, irmãos, hoje temos um caminho aberto até Cristo. A palavra de Deus diz que o véu se rasgou. Você já leu isso na palavra de Deus? Diz que o véu foi rasgado. O que isso significa? O véu ser rasgado. Antes, você só podia buscar a Deus, só podia sentir a presença de Deus onde estava a Arca da Aliança. Quantos aqui já ouviram falar da Arca da Aliança? Existia uma arca. E a presença de Deus estava onde estava a arca. Quando o povo de Deus ia para a guerra, eles pegavam a arca e levavam a arca à frente da batalha. Porque a arca era a presença de Deus vai na nossa frente. Tanto que os homens falaram, já sei o que nós vamos fazer, vamos roubar a arca deles. Mas rouba a arca, eles não vão ganhar mais nada. Aí colocaram a Arca da Aliança diante do Deus deles, chamava o Dagon. Chegou no outro dia, Dagon estava caído, a estátua estava caída diante da arca. Eles disseram, meu Deus, o nosso Deus está diante da arca. Levantaram a estátua deles. No outro dia, a estátua estava caída de frente, de novo, sem os braços e as pernas, tudo quebrado. Significa que um dia todos, irmãos, estarão perante o Senhor. E declaram que Ele é o único Senhor. Isso, os homens, os anjos, os demônios, todos declaram que Ele é o único Senhor. E a arca ficava lá dentro daquele templo. E tinha um véu. E ninguém podia passar por aquele véu. Só podia entrar um homem lá dentro. E ele só podia entrar lá uma vez por ano para adorar a Deus diante da arca. O que eles faziam? Esse homem se preparava, que era o sumo sacerdote, o ano inteiro, para poder fazer o quê? Naquele dia especial, entrar lá dentro para adorar a Deus, simbolizando todo o povo. O que o povo fazia? Amarrava uma corda no camarada, porque se ele morresse lá dentro, ninguém podia entrar. O que eles faziam? Puxava o presundão para fora, porque não podia entrar lá dentro ninguém. Só que diz a palavra de Deus que esse véu rasgou. O que isso significa? Que agora o acesso é livre. Nós podemos buscar a Deus, a Jesus. Mas o que algumas pessoas fazem? Vão clamar a outros santos. Vão clamar a Maria. Entenda uma coisa, irmão. Maria, ela foi uma grande mulher. Tem crente que acha que Maria é o demônio. Não é não, irmão. Maria foi uma grande mulher escolhida para ser a mãe de Jesus encarnado. Mas ela foi uma grande mulher. Hoje, ela não pode fazer mais nada por nós. Essas pessoas são considerados os santos. Foram grandes homens de Deus que viveram na terra, fizeram coisas boas. Mas ele mais nada pode fazer por você. Mas Cristo pode. Por isso, o nosso clamor deve ser a Jesus. Eu devo clamar a Jesus. Eu devo pedir a Jesus. Eu devo invocar o nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que é o nome de Jesus que tem poder. E tudo aquilo que a gente pede no nome dele, segundo a sua vontade, nós receberemos. O que um homem precisa fazer para ser salvo? Invocar o nome
de Jesus, a palavra de Deus diz em Romanos 10. Você pode ser salvo como? Invocando o nome de Jesus. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que invocar. Todos invocam? Todos clamam ao nome de Jesus? Não. Alguns, quando já é tarde, querem invocar o nome de Deus. Mas não é tarde para você. Uma outra coisa que ele viu, que ele percebeu, estando lá naquele lugar, ainda no versículo de número 24, ele diz assim, a parte B: e manda Lázaro molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Ele percebeu a condição a qual ele estava. Quem era esse homem antes, irmãos? Um homem rico, que devia tomar das melhores bebidas, comer da melhor comida, tendo os seus servos, os seus empregados, vestindo a melhor roupa. Mas o que ele vê a respeito da sua própria condição? Não sou nada. Sabe o que eu queria agora? Que molhasse o dedo aí e refrescasse a minha língua. Já ouviram aquele ditado lá? Tem gente que parece que está com rei na barriga. Já ouviu esse ditado? Oh, esse ditado não tem aqui. Tem também? Acho que está com rei na barriga. Se acha uma pessoa super. A palavra de Deus diz que todos nós somos iguais perante o Senhor. Ninguém aqui é maior, ninguém aqui é menor. Para Deus nós somos iguais. Fomos suas criaturas. E aquele que clama o seu nome se torna agora filho. E tem pessoas que não conseguem enxergar a própria condição de pequenez. O quanto eu sou pequeno perante a grandeza do meu Senhor. Esse homem só percebeu que tinha valor quando ele perdeu. Você acha que ele, lá na casa dele, no calor que ele estava, ele falava assim, ó, pega pelo amor de Deus e molha aí a ponta do dedo e me refresca a língua. Não, meu senhor, eu dou um copo d'água. A gente só percebe o valor das coisas quando nós não temos mais nada. Tem gente que só dá valor para o casamento quando? Quando o casamento acaba. Só dá valor para a esposa quando não tem mais a esposa. Só dá valor para o marido quando? Quando não tem mais o marido. Só dá valor para os pais quando? Quando não tem mais pai, quando não tem mais mãe. A mãe vai. Meu Deus, como minha mãe faz falta. Como meu pai faz falta. Mas quando percebe isso? Quando não tem mais. A gente tem que valorizar aquilo que nós temos. Por menor que seja, olhar aquilo que nós temos a oportunidade de receber hoje. A condição que nós temos hoje. Aquele homem foi perceber lá. A condição, a própria condição que tinha. Que tudo que ele tinha, não tinha valor nenhum. Era tudo vaidade. Tem gente que corre atrás do mundo aí. Não, porque eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Nada contra você fazer. Nada contra você querer conquistar. Pelo contrário, você tem que ter esse sentimento mesmo. Agora, como nós não lemos lá, mas fala em Timóteo 6, que alguns, nesse desejo de se tornar ricos, eles caem em ciladas e se desviam da fé. Tem gente que acha que na vida tudo vai ser dinheiro. Tudo vai ser, e por causa do dinheiro, passa a perna em um, passa a perna em outro, briga com a família, briga com os filhos, briga com os pais. E o que esse dinheiro vai ser lá na frente? Nada. Nada. Vai acabar tudo. Por isso ele foi perceber a sua própria condição. Quando? Quando já era tarde. Não é tarde para você. Não é. Uma outra coisa que esse homem percebeu. Versículo de número 26. Vá comigo lá. 26. Diz assim: e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós.
Uma outra coisa que ele percebeu, que existe uma grande separação, um grande abismo que separava um lado do outro. E sempre existiu separação na palavra de Deus, irmão. Você vai ver falar a respeito do justo e do injusto, do puro e do impuro, daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Você vai ver o Saul e você vai ver Davi. Você vai ver Esaú, Jacó, Ismael, Isaac, Abraão e Ló. Os filhos das trevas, os filhos da luz. E nós ficamos pensando o quê? Não, a gente pode se organizar e a gente faz uma coisa diferente. Você vê aquele negócio que está tendo lá em São Paulo, lá o bloco de carnaval gospel? Não dá certo não, irmão. Às vezes a gente fica pensando, mas eles estão evangelizando. Se nós queremos evangelizar, nós temos que mostrar que nós não somos iguais. Porque nós sim somos diferentes. E quando vejo uma coisa parecida com aquela, aquilo entristece o coração. Não é dessa forma que nós alcançamos. Não é dessa forma que nós pregamos. Não foi dessa forma que nós fomos chamados. E a gente quer olhar o quê? Quer mostrar para eles que não existe uma separação. Existe sim. Você pode estar ou desse lado ou desse lado. Não tem como fazer uma pontezinha para você ficar aqui no meio. Porque algumas pessoas que vão para esse bloco gospel, o que elas querem fazer é matar o desejo da carne delas de estar no carnaval, mas agora com uma boa desculpa porque eu sou crente. Existe uma separação. Se Deus chamou você para servir a Ele, para ser santo, não fica procurando outro caminho. Nós fomos chamados para fazer sim a diferença. A palavra de Deus diz em Malaquias assim: e eles verão a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve e o que não serve a Deus. E precisa existir essa diferença. Para quê? Para que o povo veja, para que eles vejam. Existem os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Existe uma separação. E se consagrar, irmão, olha aqui, é isso. Ser consagrado é ser separado. Por isso fala assim para o seu irmão: você precisa se consagrar, que é se separar. Deus nos chama para ser separados, nos separarmos das coisas do mundo, nos separarmos das coisas mundanas. Isso não significa que a gente tem que entrar no mosteiro, né? Falar, eu vou me isolar lá no deserto para servir o Senhor. Não. Eu posso ser uma pessoa separada aqui onde a gente vive. Porque o que vai me separar são as minhas escolhas e as minhas atitudes. Ainda não é tarde para você. Uma outra coisa que aquele homem viu, ele teve uma preocupação com a salvação dos pecadores. Olha aqui comigo no versículo de número 27 e 28. Diz assim: então ele replicou: pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim deles não virem também para este lugar de tormento. Você vê que lá na onde ele estava, qual que foi o sentimento que ele teve agora? O que foi que ele viu? Agora é que ele teve uma preocupação com a salvação dos perdidos. Quem eram os perdidos no contexto dele, irmão? Os seus 5 irmãos. E ele sabia o quê? Se meu irmão morrer, ele vai vir para cá também. Eu não quero que meu irmão venha sofrer aqui onde eu estou. Mande alguém lá. E essa preocupação que existe, ela precisa existir também dentro de você, meu irmão. As pessoas que estão próximas de nós, principalmente a nossa família, os da nossa casa, deve ser uma preocupação constante nossa.
Eu devo me preocupar onde é que ele vai passar a eternidade dele. Como vai ser o futuro? Eu quero ver minha família salva. Existe essa preocupação dentro de você? Existe essa preocupação com a sua família? Com seus amigos? Com seus parentes? Com seus vizinhos? Ou vai ser um dia que você está lá no céu? Você fala, eu já estou aqui mesmo, não tem mais. Não. Deve existir uma preocupação dentro do meu coração em relação àquele que ainda não está salvo. Eu não preciso ir lá para o inferno para saber que ele é um lugar ruim. Eu não preciso ir para lá para saber assim, não, eu acho que eu não vou querer aqui não. Olhando assim agora, não, eu acho que eu não vou querer não. A gente não vai ter essa oportunidade de ir lá, fazer um tour para conhecer. Será que é quente mesmo? Eu estou no Pernambuco, aqui é quente. Será que lá é quente mesmo assim? Porque com quentura eu estou acostumado. Não, lá não é um lugar de se viver. Agora, essa preocupação tem que existir aí dentro do seu coraçãozinho. Deus nos chamou, abriu os nossos olhos para aquilo que é espiritual, para que eu possa falar, para que eu possa ser esse Moisés, para que eu possa ser um desses profetas e alertar aqueles que ainda não foram salvos. Uma outra coisa que existiu também foi um espírito missionário. Nós já lemos, ele diz assim, eu imploro, Pai, que mandes alguém à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, a fim de que dê testemunho e não venha para essa casa. Olha o espírito missionário. Manda alguém daí. Sabe, esse enviar é esse espírito missionário que nós temos dentro de nós, que nós temos em nossa igreja. É um espírito que não pode morrer. Você sabia, irmãos, que a cada ano a quantidade de missionários diminui? Que a cada ano menos pessoas dizem assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Que a cada ano que se passa, menos pessoas se importam com aqueles outros que estão perdidos, com os países muçulmanos, com os países no Oriente Médio, na África, na Europa. Para você falar assim para alguma pessoa, não, vamos lá para a América Latina mesmo, aqui não vamos nem muito longe. Cada vez menos pessoas têm esse espírito dentro do seu coração de falar assim, eu quero ir. Envia-me a mim. Eu quero levar a minha vida para algum lugar. Eu não me importo. Quero que ninguém lembre do meu nome. Só o diabo e Deus. O diabo pelas vidas que eu roubei dele. E Deus porque eu vou estar lá com ele. Mas ninguém. Agora, esse espírito, ele vai sumindo por um sentimento chamado egoísmo. Eu tenho a minha casinha, eu tenho a minha família, eu tenho os meus filhos. Ir para um outro lugar, viver com outras pessoas, estar numa outra cultura, não, isso não é para mim não. Eu lembro o dia que Deus colocou isso no meu coração. E ainda bem que não foi tarde como nesse homem. E lendo um livro que falava a respeito de muitos missionários, eu falava assim, eu quero isso para mim. E eu lembro que eu estava na reunião que o nosso pastor fazia, e tinha outras pessoas que iam lá, faziam abertura de igreja ali mesmo, né, perto da nossa igreja, alguma cidade vizinha. E toda vez que ele falava naquelas reuniões lá, meu coração ardia. E quando eu li algum testemunho, alguma biografia de algum pastor, o meu coração ardia. E a minha vida era isso, era ser missões. Só que uma coisa que eu quero e que eu desejo é que esse sentimento em mim não morra, não só aqui. E se Deus for me enviar para outro lugar também, eu ainda digo eis-me aqui para Ele. Mas que isso não seja só no meu coração, mas que seja no seu também. Você acha que Deus chamou você aqui para Camaragibe só? Eis a questão. Você acha que Deus chamou você aqui para Brasil só? Eis a questão. O que você tem que ter é o coração aberto. Porque Deus, o que Ele espera é isso, é de corações abertos que diz, Senhor, eis-me aqui. E Ele vai preparar para enviar você sim. Às vezes você está estudando os seus inglês lá,
Está estudando o seu dog, cat, yellow, blue. Aqui é bilíngue também, viu, irmão? Você nem sabe para quê Deus está preparando você, irmão. Por isso tenha o seu coração aberto. E por último, existiu um entendimento do caminho da salvação. Lê comigo o versículo de número 31. Ele diz assim: Abraão, porém, lhe respondeu: se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco eles se deixarão persuadir, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Alguém ressuscitou dentre os mortos, irmãos? Sim ou não? Sim. E o Senhor, quando falava essa parábola, ele diz assim: esse povo que está aqui, que a gente prega, esses fariseus, eles têm Moisés e os profetas. Isso para eles é suficiente? Não. Manda mais alguém. Ainda que alguém ressuscite, eles não vão crer. Jesus morre. Jesus ressuscita. E ainda assim eles continuam não crendo. Quando nós falamos para alguém a respeito da ressurreição de Jesus, esse caminho da salvação que agora ele entende, que é através da cruz do Calvário, ainda assim algumas pessoas dizem não. E diante da cruz, irmão, você só pode dizer duas coisas. Diante da cruz, ou você diz sim, ou você diz não. Ninguém diz assim: não, estou até gostando dessa cruz aí, estou até me interessando, estou até criando um vínculozinho, uma amizade. Ou é sim, ou é não. Esse é o caminho que nós temos. Esse é o caminho que nos foi trilhado, que nos foi entregue. Ainda que alguém ressuscite, esses aí não vão crer. Mas você creu, graças a Deus. E a nossa palavra é levar para aqueles que ainda não creram, possam crer também. Porque o céu é real, o inferno é real e a eternidade será real para eles também. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.